Início aqui, né? Já são 17h35, né? Valorizando a presença de todos que estão aqui no nosso webinar. Agradecemos muito a presença. A ideia aqui é dividir um pouco das técnicas de vendas que têm levado sucesso para a gente, para os nossos clientes. Lembrando que a Ativaí é uma empresa de inteligência artificial, né? Que desenvolve aí processos de prospecção digital para os seus clientes, tá certo? E para si própria, né? Para escalar seus próprios negócios. Então, o conteúdo que a gente tem hoje, né, é um conteúdo específico. Eu vou manter a tela assim resumida, mas acho que o pessoal está conseguindo ver, né? Eu não vou botar full screen para poder pegar aqui questionamentos das pessoas na lateral da tela, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo boa leitura? Pode responder no chat. Beleza, maravilha. Estou vendo aqui que a turma está toda conseguindo colocar. Thaisa, Eduardo Oliveira, Maria Rita, todo mundo. Show de bola. Então, iniciando, né? Quem sou eu? Quem é o palestrante? Né? Meu nome é Marcos Paulo, eu sou professor na pós-graduação e MBA de Marketing Digital, tá? Na FECAP no Senac, e sou partner na Ativaí, né? Muito orgulho de fazer parte da instituição, tá? O que nós vamos falar, né? E eu acho que aqui começa uma das coisas mais importantes, é que técnicas de vendas não são pegadinhas, né? São processos transparentes de comunicação. Então, o que a gente percebe, pessoal? Muitas vezes durante os processos de vendas, né? As pessoas elas acabam tentando, de certa forma, conduzir o processo de comunicação de forma viciada, né, visando ter um outcome, né, ter um resultado que é o que elas desejam. Mas o processo de vendas bem feito, ele só acontece quando o resultado é o resultado que as duas partes desejam, né, o famoso ganha-ganha. Tá? Para esse estudo de caso, eu vou usar a própria Ativaí, empresa que vende prospecção digital para os seus clientes. Então, eu vou mostrar como nós fazemos o nosso esquema de prospecção, né? E como a técnica do spin selling, que é uma técnica muito poderosa de gatilhos mentais, pode ajudar vocês. Aqui na plateia a gente tem clientes atuais, a gente tem prospects e a gente tem também funcionários. Então, pode ajudar a todos aí, 360 graus, a gerarem mais vendas e negócios, né? Como isso se dá, né? Primeiro eu faço um paralelo entre o que é uma venda simples e uma venda consultiva. Uma venda simples, uma venda de produto simples, ela segue as seguintes fases. Ela tem abertura, a pessoa investiga as necessidades, oferece benefícios, tem um manejo, obviamente, de objeções e daí vai para técnicas de fechamento. Né? Você pensa uma venda simples, uma pessoa querendo comprar um fogão. Né? Ela precisa de um fogão que tenha a necessidade de ter forno, fogão, 4 bocas, o vendedor mostra os benefícios, a pessoa faz as objeções delas e vai para uma parte de fechamento. Existe claramente numa venda simples um processo muito típico, sobretudo no Brasil, de fechamento equivocado. Então, qualquer coisa que coloca os clientes diante de algum tipo de compromisso que não foi solicitado por eles, né? Então, tem ali o vendedor que tira um bloco de pedido e começa a anotar as respostas para já passar um pedido para frente. Tem gente que tem aquele tom intimidante, olha, isso é muito comum, né? Esse preço vai só até esse mês, né? Tem aquela coisa do última chance, se não for agora, balbal, né? Olha, tá acabando o estoque, né? Sempre tem ali, olha, temos esse preço enquanto o estoque durar para gerar uma escassez, né? Aquela técnica do ou. Então, você pode escolher, ou você compra na terça ou na quinta, né? Então, é aquela brincadeira. E a suposição, né? Quando o cara já acelera o processo, fala onde quer que eu faça a entrega. Né? A verdade é que as técnicas usadas em vendas simples, elas não funcionam em vendas consultivas B2B. Ou seja, quando uma empresa está falando com a outra, a coisa é um pouco diferente. Né? Quando a gente pensa em vendas consultivas, a gente pensa num ciclo de vendas mais longo, então são semanas, às vezes, para tomada de decisão, não é uma venda por impulso, uma compra por impulso, tem um grau de compromisso do cliente que é alto, são decisões mais complexas, né? Tem um relacionamento contínuo. Então, quando você faz uma venda consultiva, ela não para no dia que você vende, tem um pós-venda, né? E tudo isso gera um risco de erros que é muito mais alto, tá?
para isso, a gente pensa que um call de vendas ele deve seguir, nesse cenário, uma estrutura um pouco diferente. Você tem uma abertura, que é um aquecimento, né, o famoso quebra-gelo. Você tem a investigação, que é a técnica SPIN, né, que nós já vamos falar. E aí você tem também a demonstração de capacidade, ou seja, se você pode resolver o problema da pessoa. Tá? E aí a obtenção de compromisso, que são avanços, né? Isso que a gente vai falar aí para frente. Tá? Então, quais que são os resultados possíveis de um call comercial entre duas empresas? Né? Você, obviamente, pode ter pedidos, né? O compromisso firme de comprar. Você tem avanços, quando algo acontece no call ou após ele, que leva a uma decisão. Né? E você tem aquele cenário que é muito triste, que muitas vezes as pessoas têm, que é a continuação. Então, aquela coisa que fica boiando, 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 e não toma nenhuma decisão. Né? É muito comum isso. Né? E aí a gente vai mostrar como sair desse ciclo vicioso. Recusas quando não há possibilidade de negócio. Aqui cabe uma ressalva, né? É muito importante não ter medo das recusas, né? Na verdade, quanto mais rápido você obtiver uma recusa, você pode passar para uma próxima fase, para um próximo prospect. Então, defina, né, claramente o objetivo de cada call que você fizer e planeje-se. Você tem que procurar avanços e não continuações. Esse é um grande erro que eu vi aí mais de 20 anos trabalhando com marketing e vendas. O que é o SPIN, né, que a gente está falando tanto nesse call? Né? As perguntas SPIN, elas vão no seguinte sentido, né? Elas pensam em situação, então são fatos e antecedentes, né, que a empresa tem, problemas, então são as dificuldades e insatisfações que a empresa tem, implicação, que são os efeitos e consequências desses problemas. Né? Eu tenho um problema, não faço exercício físico, qual vai ser a implicação? Provavelmente vou ter diabetes, problema cardíaco, né? E tudo isso gera o N, que é a necessidade de solução. Questionam o valor ou a necessidade de se resolver um problema. Tá certo? Existe dentro desse processo uma coisa que a gente chama de necessidades implícitas. Então, as declarações feitas por um cliente de problemas, dificuldades e insatisfações acabam gerando necessidades implícitas. Né? Então, aqui o exemplo, né? No caso, pensando que eu pego o nosso case, né? A gente vende procedimentos de inteligência artificial que geram prospecções digitalmente através de e-mails. Então, aqui dando alguns exemplos, né, de necessidades implícitas quando eu falo com um prospect. Né? Nosso atual sistema não é capaz de lidar com o crescimento. Né? Ou então estou descontente com os índices de vendas. Né? Ou não estamos satisfeitos com a velocidade do nosso processo existente. Veja bem, tudo isso são problemas, mas eles indicam necessidades implícitas. Se ele está descontente com o índice de vendas, quer dizer que ele tem a necessidade implícita de crescer o índice de vendas dele. Né? A mesma coisa com a velocidade ou com o crescimento, tá certo? Então, quando a gente sai disso aqui, né, a gente pensa nas necessidades explícitas, né, que são aquelas que a pessoa vira e realmente fala. Essas são muito mais fáceis de identificar. Né? Ó, precisamos de um sistema de venda mais rápido, o que eu estou procurando é um processo mais confiável, eu gostaria de ter uma capacidade adicional para gerar negócios. Então, tudo isso diz o quê para a gente, né, pessoal? Diz que nós temos que identificar as necessidades antes da pessoa externalizar elas. Acho que é muito fácil entender que dá para vender quando a pessoa vira e fala: oi, bom dia, eu quero o seu produto. Mas, infelizmente, no mundo real não é isso que acontece. Vamos detalhar o processo SPIN, né, e o desenvolvimento dessas necessidades. Quando eu vou tentar vender um produto ou serviço e a percepção da pessoa é que está quase perfeito o processo dela, não tem venda mais aí. Né? Não existe mais venda nesse processo, né? Porque a pessoa entende que está quase perfeito. As necessidades dela vão crescendo de acordo com essa escadinha, de acordo com a insatisfação dela com o que ela tem atualmente. E é engraçado que às vezes ela nem tem o seu produto ou serviço atualmente, mas ela pode estar satisfeita em não tê-lo. Isso é um outro ponto muito bom de perceber. Então, quando ele está um pouco satisfeito, tem problemas, e claro, né, o melhor dos mundos é ele aparecendo e falando: preciso mudar imediatamente. Né? E aí a venda fica muito mais fácil. Né?
como que são a estrutura do mecanismo de perguntas e gatilhos mentais, que é como eu chamo a técnica spin de venda, né? Então, vamos olhar aqui com um pouco de detalhe, né, pessoal? Tem gente que falou aqui que está no meu zap. Ô, louco, estou no 14º andar e tem um barulho de moto aí. A pessoa realmente deve estar ficando surda. Falaram no meu zap aqui que está... Jesus Cristo. Que estão com problema para ler nesse slide, então eu acabei dando zoom, tá? Estou fechando a janela. Como que é esse processo, né? Primeiro você tem as perguntas de situação. Elas vão estabelecer um contexto que leve você a fazer uma pergunta de problema. A pergunta de problema vai se colocar de uma forma que o comprador, né, revele necessidades que estão implícitas, tá? Essas necessidades implícitas, elas vão ser desenvolvidas por perguntas de implicação, que vão fazer o comprador sentir que o problema de modo mais claro e agudo. E aí sim você pode fazer uma pergunta de necessidade de solução. A pergunta de necessidade vai fazer o comprador declarar necessidades explícitas, né, pessoal? E aí sim você pode falar do seu produto, falar dos benefícios. Vamos falar a verdade, né, turma? Normalmente o pessoal começa falando já no N ou então vai direto para os benefícios que tem. Então, assim, a gente tem, esse organograma parece complexo, mas vocês vão ver que não é tão complexo, que eu vou passar cada uma das opções, tá? Então, vamos pensar sobre perguntas de situação, né? São perguntas sobre fatos, antecedentes e o que o cliente está fazendo atualmente, né? Fazer perguntas de situação em demasia pode aborrecer ou irritar o cliente, né? Como está a vida? Está ruim, é o Covid, é o Brasil, é a política, enfim, né? As pessoas mostram... As pesquisas mostram que pessoas bem-sucedidas fazem essas perguntas em doses moderadas. É quase como uma técnica de puxar um novelo de lã, tá certo? Para cada pergunta, para que cada pergunta tenha um propósito, né? Ou seja, você puxa para a pessoa poder sentir a vontade falando. Uma boa venda você fala muito menos do que escuta, tá? Devido a isso, a gente recomenda que essas perguntas sejam levantadas até com antecedência. Então, toda vez que você for falar com o prospect, você tem que dar uma olhada no website dele, dar uma pesquisada no LinkedIn dele, aí vai. Pode até ser registrado no CRM, né? Quando você tem o e-mail do cara, você pode usar um CRM. Então, perguntas de situação, né? No caso do nosso serviço que, de novo, né? Eu vi que chegou bastante gente depois do começo. O case que nós estamos usando aqui são os produtos de prospecção digital que a Ativaí faz, né? Então, as perguntas de situação que eu posso fazer, né? Com quais clientes a empresa já possui relacionamento e o que ela já conhece do target dela, né? Como estão divididos e quantificados os setores, colaboradores, vendedores da empresa, quem é que faz a máquina de vendas rodar, quais e quantas pessoas compõem a produção de vendas da empresa, né? Tudo isso, ticket médio, tudo isso vai. E essas perguntas de situação, elas vêm de algumas bases, né? Que você pode fazer perguntas abertas, perguntas de base. Então, né, que divulgação que você usa atualmente? Quantas pessoas fazem os negócios? Né? Quanto tempo que existe a sua estrutura? Tudo isso me ajuda a entender a situação, né, e deixar a pessoa falar sobre a situação. Confesso que eu, como professor, falo pra caramba e para mim foi muito difícil começar a realmente conseguir ser uma pessoa que escuta bem. O segredo da venda está em escutar bem. Depois, você vai para perguntas de problema, né? Que faz com que o comprador o quê? Revele as necessidades implícitas dele, né? Então, problemas do cliente, dificuldades, insatisfações. As perguntas de problema estão bastante ligadas ao sucesso em vendas simples, mas tem menos influência em vendas maiores. Por que eu vou explicar isso? Quando a pessoa tem um problema, ó, meu fogão quebrou, tá fácil entender que a necessidade dele é comprar um fogão novo. Mas quando você está falando de uma venda complexa, consultiva, o buraco é mais embaixo. Então, por exemplo, no nosso caso, que a gente vende um processo que gera vendas de forma automatizada, né? Gera interessados em vendas de forma automatizada. Você está satisfeito com as suas vendas? Como é feito esse processo hoje? Qual é o impacto de vendas no momento pelo qual o seu negócio está hoje? Né? Qual o tempo e o custo que vocês despendem para treinar novos funcionários? Né? Muitas vezes o cara fala, meu custo de vendas é X, mas ele não está pensando o tempo que ele passa para treinar a pessoa ou o turnover que ele tem.
né? Então, rotatividade é um conceito. Você possui problemas de qualidade em vendas? Porque também a venda bem feita não é aquela venda que o cara faz para bater meta, é a venda que ele faz de um produto que o cliente realmente precisa e que vai dar resultado no longo prazo. Então, assim, suas novas vendas são difíceis de acontecer, né? Você não está satisfeito com a velocidade dos seus negócios? Todas essas são bases de perguntas que vão gerar que a pessoa entregue um problema. Aliás, empresa sem problema não existe, né? A questão é a gente identificar isso. E aí, problemas de clientes que não avançam é um problema muito grave que as empresas têm, né? Daí, a gente tem as perguntas de implicação. Isso é muito importante, porque o comprador vai sentir o problema de forma muito mais clara e aguda, né? Então, as perguntas de implicação são sobre as consequências daqueles problemas, né? Então, quando o cara vira e fala, né, dentro de uma pergunta que ele revela um problema, olha, não estou conseguindo crescer minhas vendas na velocidade que eu queria. Ou então, nossa, Marcos, uma coisa que eu escuto muito, agora depois de Covid, realmente nossas vendas afundaram, né? Daí, você não deve focar no problema, você conduz o caminho mental do comprador para que ele tome a decisão de entender a necessidade dele. E aí a implicação é muito importante, né? Então, quando ele fala que ele está com problema de vendas nesse momento, vamos trabalhar as implicações. Puxa, e aí, com essa questão das vendas terem afundado agora durante esse período, como que está sendo, cara, a tua estrutura de RH? Como que vocês estão apertando o cinto aí, né? Qual é o efeito disso no resultado? Essa situação vai atrasar teu crescimento? Você está tendo algum aumento de custos? Isso é super interessante no caso do meu tipo de venda, né? Que é uma venda consultiva, que nem a da maioria das pessoas que está aqui, mas a minha venda é de um processo que gera negócios, porque, assim, mandar a gente embora, né? Que é uma solução do século passado, mas é uma solução que, infelizmente, acontece, ela não leva a uma queda de custo no primeiro momento, ela leva a um incremento de custo no primeiro momento. Então, é algo que a gente pode ter como base para trabalhar perguntas de implicação, tá? E aí sim a gente chega na gloriosa necessidade, ou seja, a pergunta de necessidade e solução, que ela vai gerar aí sim que o prospect, né, explicite suas necessidades. Então, perguntas sobre valor, utilidade ou viabilidade que o cliente percebe em uma solução. Com as perguntas de implicação, as perguntas de necessidade e solução estão bastante ligadas. Porque, bom, o cara falou, nossa, estou tendo que mandar a gente embora, está crescendo o meu custo, legal. E o que você necessita para virar esse jogo, né? Como isso ajudaria? Quais os benefícios que você vê? São as bases de pergunta. Porque é importante resolver esse tipo de problema de vendas, né? Então, aí a gente trabalha essas bases de forma mais granularizada. Na sua perspectiva, qual seria a necessidade de melhoria para a produção de mais negócios, né? Você acredita que aplicando esse diagnóstico poderá melhorar a motivação da sua equipe? Você acredita que essa solução de inteligência artificial, que é o produto que a gente faz, possa aprimorar o relacionamento com o seu prospect? Então, aqui você está dando realmente a corda para que a pessoa, por ela mesma, entenda que ela tem aquela necessidade. Tá certo? Infelizmente, a gente não consegue convencer ninguém. A gente consegue criar condições para que as pessoas sejam, enfim, né? Para que as pessoas tomem as próprias decisões delas, né? Então, gente, é uma equação de valor dentro da cabeça das pessoas. A gente vai chegando aqui ao final, né, dessa breve explicação sobre o processo SPIN, que eu acho assim muito valioso, né? Ele escalou, por exemplo, a minha empresa, a Ativaí, né, que ela aumentou o faturamento dela em 5 vezes quando eu realmente comecei a aplicar isso, não da boca para fora, mas eu realmente via que um cliente que queria comprar, mas que o meu produto não tinha a real necessidade para ele, não deveria vender, e comecei realmente a focar em vendas para pessoas que vão se beneficiar do meu produto, né? E essa equação de valor é um gráfico aqui que está bem simplificado, mas que eu peguei porque eu acho interessante até, de alguns professores na universidade que trazem, que essa balança é uma balança de gravidade do problema versus custo da solução. Então, se a pessoa não acha o problema grave, ela gasta muito pouco com o custo daquela solução. Se ela acha que o problema é grave, o custo da solução começa a virar um investimento. Então, nesses exemplos que eu dei das vendas SPIN, né, no caso do processo SPIN que eu conduzo, a gente entende que a gravidade do problema, perdas de vendas, custo com prospecção,
custo de hora extra, a rotatividade, né? Levantar o valor monetário do custo, né? A dificuldade de se utilizar, tudo isso, tá? Faz com que a gravidade do problema cresça. E aí a pessoa, o pêndulo, vai para o lado de compra, aonde o valor agregado da solução sobe. Eu gosto, apesar do gráfico não ser o mais bonito para mim, mas eu gosto muito desse cenário. Eu vi que tem algumas pessoas falando que tem pessoal apanhando aí do uso do Zoom, né? Alguns dos funcionários me mandando zap durante aqui. Quer dizer, avisem a todas as pessoas que isso está sendo gravado, que a gente vai disponibilizar depois, tá? Podemos conversar, né? Prospects, clientes, enfim, parceiros que eu sei que estão aqui no call também, no nosso webinar. Então, assim, não tem problema, tá certo? E, bom, dando sequência e fechando aqui, a grande técnica de vendas, e parece uma besteira, mas não é assim, jamais inicie a explicação do seu produto sem ter chegado ao N do SPIN. Se você começar a explicar seu produto, antes da pessoa identificar que ela tem a necessidade, você está jogando o seu tempo e o tempo dela fora. Você conduz o processo de SPIN, né? E antes de chegar da necessidade, você não vai conseguir fazer uma venda. A verdade é que você não vai vender para alguém que não quer. É engraçado, né? A gente pensa isso em vendas técnicas, né? Vendas consultivas. Então, é isso que a gente vai fazer. Né? É engraçado porque as pessoas não percebem isso, mas, por exemplo, você vai vender um fogão para quem já tem um fogão instalado? Não vai. Então, em vendas simples, é tão simples de perceber. Mas nas vendas consultivas, às vezes, a gente acaba dando murro em ponta de faca. Aí a pessoa pergunta, Marcão, até para quem não conhece, tem 1,90 m quase, então o pessoal que chama de Marcão, eu fico perguntando. Né? Uma pessoa que não chegou no N, mas eu quero tentar vender do mesmo jeito. É um erro. Porque se você perceber que ela não tem o N, você deve parar ali e falar, olha, estou vendo que o meu produto não se adapta diretamente à sua organização. Será que você, agora que eu te mostrei mais ou menos o que eu faço, será que você teria a possibilidade, tem alguém que de repente pode se beneficiar disso dentro do seu ecossistema, fornecedor, cliente, família? O meu irmão tem uma empresa que vende, sei lá, no caso, como nós somos B2B, né? Nós trabalhamos B2B, vende consultoria. Legal. Então eu entendi que existe um outro N e aí eu faço a minha explanação para você poder fazer uma ponte com o seu irmão, que tal? Né? Então, jamais inicie a explicação do seu produto sem ter chegado ao N. Você não vai ter sucesso. Pessoal, finalizando aqui, eu queria desejar a todos aí boas vendas. É um conteúdo resumido, mas eu acho que é um conteúdo que me ajudou muito. Eu tenho certeza que vai ajudar a todos aí nos seus processos de vendas. Pensar um pouco sobre isso. Concluindo o call aqui, todos podem solicitar para a gente disponibiliza esse material. E bons negócios, pessoal. A gente está aqui também, a Ativaí, para auxiliar vocês em qualquer processo de vendas que seja necessário e com muito afinco aí na questão de geração de oportunidades B2B. Tá bom, gente? Muito obrigado desde já e é um prazer ter todos aqui, tá certo? Qualquer dúvida, estou super disponível para depois me interpelarem fora do call. A gente não tem tempo hábil para tratar dúvidas nesse momento, mas saibam que eu estou disponível para conversar com todos vocês sobre os processos de vendas de vocês. Eu acabei de receber aqui que o microfone está aberto, então se alguém quiser conduzir uma ou outra breve pergunta, né, eu tenho como responder 2 perguntas nesse momento, acho que eu tenho tempo hábil para isso. Bom, nesse caso a gente conecta posteriormente, entendo que às vezes as pessoas querem externalizar os seus problemas, as implicações e necessidades explícitas de forma mais velada. Eu já recebi umas perguntas aqui pelo Zap, mas não recebi as perguntas quando abrimos o microfone, o que é natural. Então agradeço mais uma vez, desejo sucesso a todos, agradeço a audiência e que façam processos de vendas mais transparentes e melhores para vocês e para os seus clientes. Muito obrigado.